Agressões em escola, em creche, vendo notícias assim, quem tem filho, quem tem neto estudando se desespera, né? Hoje, estou recebendo aqui no estúdio a Bárbara Silva, que tirou a filha da creche justamente por suspeitar de uma das professoras. Ela suspeita que ela tenha batido na menina. Quem também está aqui com a gente é a defensora pública da Vara da Infância de Vitória, Priscila Libório. Boa tarde, bem-vindas ao Fala Espírito Santo. Tem 2 filhos. Isso, tenho 2 filhos, uma de 3 anos, né, e ele com 1 ano e 4 meses. E quando ela tinha 10 meses, eu precisei colocar ela na creche. E foi tudo bem no começo, 2 pessoas me falaram dessa creche. Tinha referências? Isso. Era uma creche particular? Isso, uma creche particular, e 2 pessoas me falaram dessa creche. Era um momento assim que eu tinha que colocar ela da noite pro dia na creche. E aí, um lugar me falaram dessa creche. E como 2 pessoas falaram da creche, eu fui lá e coloquei. Conversei com a dona quando eu cheguei. Inclusive, no dia em que eu conversava com ela, eu falei do meu receio de colocar minha filha na creche. E até chorei, porque eu já via casos, né, de crianças que eram agredidas na creche. E aí ela me tranquilizou, falou que era muito tranquilo e que poderia acontecer de crianças, entre crianças, acontecer agressão. Mas que era sempre contornado. E até que um dia, depois que eu tive meu filho, ela ficou um período em casa comigo por conta do resguardo. Após 20 dias eu tive que voltar para a faculdade e aí voltei com ela para a creche. Ela sempre insistindo para voltar para a creche, que ela queria ver as tias da creche. Levei. Uma semana após ela ter voltado para a creche, ela já começou a chorar, dizendo que não queria mais ir para a creche. Ou seja, um lugar que ela gostava muito. Muito. Ela pedia para ir para a creche, que ela queria estar com a creche. Aí ela sempre falava o nome da tia, que ela queria ver a tia. E aí, uma semana depois, ela já começou a falar que não queria ir para a creche. E que não queria justamente essa tia. Mas ela não explicava assim na hora? Não, ela tinha 2 aninhos e 4 meses, então ela estava começando a desenvolver a fala, ela não falava muito, falava bem pouco, e até por isso que eu acreditei nela, porque não era uma criança que chegava em casa e contava historinha, contava casos pra mim. Então, quando ela começa a chorar, dizer que não quer ir pra creche, e aí de repente num dia... Já vem o alerta, tem alguma coisa errada, né? A gente já começa a prestar atenção nisso aí. É um lugar que ela gosta de ir, e aí de repente começa a não querer mais. Aí eu peguei e num dia do nada, dentro do carro no caminho, ela falou: mãe, a tia fulana de tal bateu e puxou. Aí eu falei: o que a tia fez? Ela falou: bateu e puxou. Aí ela pegou e falou o nome da tia. Isso eu já comecei a tremer. Antes de ter filho, eu achava que eu teria uma reação. Antes de me ver na situação, eu achava que eu teria uma reação. Inclusive, uma vez eu vi uma reportagem de uma mãe que simplesmente não fez nada. E eu falava: nunca vou fazer isso na minha vida. Eu vou ser presa o dia que agredirem uma filha minha. Porque um filho meu sendo agredido, eu vou ser presa. Sim. Porque eu vou agredir a pessoa. Na hora você não tem reação nenhuma. Eu não consegui reagir diante do acontecido. Você ficou pasma? Pasma. Fiquei paralisada, assim. Eu não consegui ter reação. A única reação que eu tive... Eu começo a ficar tremendo, gelada. Que eu cheguei na creche no dia, essa tia veio receber ela e eu falei: ô tia, a Malu falou que você bateu nela e puxou. Ela não falou comigo. Ela abaixada tava pegando a minha filha, abaixada ela continuou. Ela não olhou pra mim, ela não explicou a situação, ela não falou nem quis entrar no assunto totalmente. E os responsáveis pela creche? Não, eu não consegui ter atitude alguma. Eu não fui até os responsáveis da creche. Eu simplesmente, numa outra oportunidade que eu tive, logo em seguida eu tirei minha filha da creche. Falei: não vai ficar, entendeu? Porque, era a palavra de uma criança de 2 anos, que eu sabia que não mentia, e de uma tia que simplesmente a gente percebe pelas reações, é sempre essa orientação de especialistas. Se seu filho está agindo de uma forma diferente da que ele agia, tem alguma coisa acontecendo. Então tem que investigar. Pode não ser, não quer dizer que seja uma agressão, mas tem alguma coisa errada, né, a Priscila, que lida aí com essa vara da infância, vê muitos casos, né, Priscila? Pois é, a Defensoria lida muito com essa situação. A gente lida essa situação tanto na infância quanto na vara de família. E é uma situação muito delicada e muito revoltante, porque as crianças que são agredidas nessa fase são crianças que não falam.
né? Ou se falam, não sabem se expressar, mas elas vão dando certos sinais para os pais. É por isso que os pais têm que estar muito atentos, né, com o filho, observar como ele está indo para a creche, ver se tem alguma coisa, se tem algum sinal no corpo, alguma coisa, se a criança passou a ficar agressiva ou ficar tímida. Essa questão até de não querer ir para a creche, até nessa idade, às vezes pode ser até normal. Mas analisar todo o contexto, e quanto mais os pais estejam presentes junto com a creche, né, esteja presente, participe da vida do filho, a chance disso acontecer é menor, né? É menor, o que não significa que não vai acontecer. E é tão revoltante esses casos quando isso acontece, porque, né, geralmente as mães precisam, hoje em dia, as mães precisam trabalhar, né? Os pais também. Então, é o lugar que você confia. Às vezes, muitas pessoas falam, eu prefiro colocar numa creche do que contratar uma pessoa. Porque na creche, pelo menos, tem mais gente ali, então se as coisas acontecerem, é mais difícil, né? Mas é uma situação que revolta muito, porque são crianças indefesas, né? São crianças que não, às vezes acham até que aquilo é normal, não vai nem falar para os pais, que é igual as imagens que foram colocadas ali. Pois é, e sobre essas imagens, a gente já está com participações aqui na transmissão. A Suelen Souza está falando. Sabe o que eu fico mais impressionada com o vídeo dessa professora que eu mostrei agora no início? É que tem outras professoras ao redor que devem achar a cena normal. Já eu vou mostrar de novo esse vídeo para vocês. Vamos só falar de um outro caso que com certeza vocês se lembram. Aconteceu em Vitória. 2 cuidadoras agrediram um bebê de apenas 5 meses. Foi em maio. Nesse mês de setembro, o Ministério Público decidiu multar as cuidadoras. As imagens são revoltantes. Uma mulher bate o celular na cabeça de uma criança de apenas 5 meses de vida. A agressão aconteceu em maio, na casa da acusada, onde ela tomava conta de outras crianças há pelo menos 5 anos. Na gravação, a mulher ainda é vista tirando o bebê do carrinho com força. A auxiliar da cuidadora também demonstra agressividade com a criança. Na época, moradores da região disseram que esse não foi o primeiro caso da acusada. Ainda segundo testemunhas, ela teria se irritado com o choro do bebê. Por isso, usou o telefone para machucar a criança. Quando o crime aconteceu, a família da criança procurou a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para registrar a denúncia. As duas foram autuadas pela polícia por maus tratos, mas respondem pelo crime em liberdade. E agora, em setembro, 4 meses após o flagra da agressão, o Ministério Público do Espírito Santo decidiu aplicar uma multa a cada uma das mulheres. O valor foi estipulado em R$1.000. O dinheiro das multas seria destinado a instituições de caridade. Mas dá uma raiva de ver essas imagens, dá uma revolta. Um bebê de 5 meses, gente, você vê que a criança chora, ela bate com o celular. Eu não gosto nem de falar. Não, e o mais revoltante, que eu acho que todos os telespectadores devem estar se perguntando, é por que só vão pagar uma multa, né? E aí eu preciso explicar isso para vocês. Tem que ter punição. Então, tem. A questão é a seguinte, esse crime de maus tratos é um crime de menor potencial ofensivo, né? Que nós chamamos no direito. E aí, como elas provavelmente são pessoas, são primárias e tal, então assim, vai, né, a pena, na verdade, faz uma transação penal, que é o que chama, vai para uma lei especial e aí acaba tendo essa punição que vai sofrer no bolso, né, como a gente costuma falar. Mas, e aí isso revolta mais ainda, porque quando é um ente querido seu, ainda mais quando nem precisa ser, né? Quando é uma criança. Isso não precisa ser, porque eu já quero que ela fique presa. Isso, mas assim, então, aí a gente vem essa questão, a gente queria, qual a diferença, né? Porque tá agredindo um indefeso, né? Indefeso. E aí existe essas questões. É por isso que é tão importante ter essa pena de multa mesmo, uma multa alta. Eu acho, inclusive, que elas deveriam prestar serviços, né? Ter cursos para aprender a lidar com as crianças, porque a gente também tem uma realidade muito ruim, né? Falta muitas creches boas, você vê isso aí, a gente está vendo que é uma casa em que as pessoas cuidam Não era uma creche.
E não era nem a primeira que elas tinham aberto. Tinha um histórico também de Então vamos lá. Mas por que essas mães deixam? Porque elas não têm opção, elas não têm creche, elas não têm o que deixar, às vezes não têm família, precisam trabalhar para se sustentar, às vezes não tem marido. Então, vamos lá, precisamos de quê? Precisamos de creches boas, com treinamentos, né? Que dê treinamento a essas pessoas que vão cuidar dessas crianças, né? E o mais importante, que essas pessoas tenham amor por isso, o amor pelo que fazem, tenham vocação naquilo que escolheram fazer, né? Isso é importante. E outra coisa também, os pais estarem presentes, se reunirem, ver a questão da creche, escolher muito bem a creche, porque a creche também é um lugar em que a gente precisa contar, né? Então a gente também não pode demonizar a creche. Graças a Deus que existem creches. E se existem creches, se existissem creches boas em que as pessoas pudessem, né, principalmente as pessoas mais carentes, pudessem deixar seus filhos para com tranquilidade irem trabalhar, eu acho que tudo isso ia melhorar em vários sentidos, né? A questão toda da situação. Porque as pessoas precisam da creche, então é necessário esse cuidado, né? Esse amor para cuidar das crianças. Bem, vamos aqui continuar falando sobre uma situação triste e cruel, outra situação triste e muito cruel, que são das crianças agredidas em creche. Estou recebendo aqui no estúdio a Bárbara Silva, que tirou a filha da creche justamente porque a menina disse: mãe, a tia me bateu e puxou meu cabelo, puxou, né? O braço puxou dela, o braço. Ela mostrou, na hora que ela falou, ela fez o sinal do braço. Que eu acredito que tenha sido como a tia tenha feito com ela. Ela falou, puxou e bateu, mãe. E aí eu fiquei desestabilizada na hora, porque foi nesse exato... Eu ainda levei um tempo para poder falar com a tia a respeito, porque ela insistiu em não ir para a creche, insistiu que não queria essa tia, que era a que sempre a recebia e era a tia da turma dela. E eu ainda conversei com meu esposo, falei que aquilo estava me incomodando muito, que eu não sabia o que eu faria naquela situação. Você não pensou em denunciar? Não, na hora não veio na minha cabeça. A única coisa que eu pensei era que eu tinha que tomar alguma atitude. Mas com relação à denúncia, eu nem sabia nem quem recorrer. Aonde ir para poder fazer esse tipo de denúncia, entendeu? Pois é, a defensora Priscila daqui a pouquinho vai falar. Eu quero só botar de novo as imagens que foram divulgadas pela própria polícia. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, gente. Uma professora de uma creche, vamos colocar aí, por favor? A professora, olha só, ela aparece chutando um menino ali na hora do lanche, na hora da refeição. Ele chega a cair. Num outro momento, na hora do soninho, porque a creche tem um momento do soninho, de colocar todas as crianças para dormir. Mas não é porque é o horário de dormir que a criança vai dormir. Cada um tem o seu jeito. Aí ela não quer nem saber não, tá? Ela puxa a coberta, o menino cai, ela chega a empurrar com o pé. Essa aí, a menininha levantou a cabeça, ela vai e empurra assim com força. Dá a sensação de que ela tá realmente aplicando uma força maior do que deveria. Depois deita ali, ó, de boa. Ela queria dar uma olhada, né? Navegar ali no celular, entrar nas redes sociais. Essa professora já está respondendo um processo em liberdade. Ela foi demitida dessa creche que, lembrando, fica no Rio Grande do Sul. Esse caso está sendo investigado pela polícia. Agora, quando está ali no momento do refeitório, as crianças ali comendo, que ela joga o menino no chão, Priscila, tem outras monitoras ali, ó. Na outra mesa tem uma tia sentada, em cada mesa tem uma tia. E ninguém nem olha pro lado, não faz nada. Tem culpa também? Quem presencia e nada faz? Sim, tem muita culpa. Tem tanto quem presencia e nada faz, como quem filma para depois mostrar que hoje em dia a gente, né, atualmente, tudo que acontece as pessoas filmam, também tem culpa. E outra coisa, a gente se espanta que as pessoas não vão nem reprimir essa professora. Peraí, o que é que tá acontecendo? Ninguém faz nada, nem olha pra trás. Você vê que ela tá ali com medo, lá ela fica. Isso é muito triste. É mais triste ainda ver essa inércia, né? A inércia das pessoas e nem se reagirem. Um barulho fez, né? Porque por mais que você tá de costas, você vai ver que tem uma movimentação. Parece que é uma coisa normal fazer isso, essa infelizmente. E aí agora, assim, como é bom ter uma creche que a gente pode deixar nossos filhos com tranquilidade, né? Pois é, olha, a Catrine Cancela aqui na transmissão. Obrigada, tá, gente? Todos os comentários aqui, tem bastante participação no Facebook. Catrine Cancela tá falando o seguinte: tem que ser obrigatório câmera de vigilância em todas as escolas, creches. Infelizmente, não são tias, as mães que têm condições. Não são todas, eu acho. Sim. Que ela quer dizer. Todas as mães que têm condições de pagar uma creche onde você pode ficar monitorando pelo celular. Não, verdade.
essa coisa de monitorar pelo celular, até não concordo muito, mas eu acho que tem que ter essa câmera de vídeo de monitoramento, é muito bom, porque inibe esse tipo de atitude. A pessoa sabe que está sendo filmada, então, às vezes, ela pode até querer perder a cabeça, mas ela pensa um pouco, respira. Por que você não acha bom a gente, por exemplo, os pais estarem monitorando? Eu acho, porque é o seguinte, eu tenho 2 filhas e eu já passei por essa fase também, e entendo. E então, eu acho que hoje em dia a gente também está entrando numa situação que a gente também quer monitorar tudo e às vezes a gente não tem controle. Eu lembro uma vez que eu fui buscar minha filha na creche, ela estava com uma mordida no rosto e ela tinha 1 aninho de idade e foi uma coleguinha que mordeu, entendeu? Então, isso acontece também e a gente não pode demonizar as creches, né? Eu não tenho família aqui, então precisava naquela época da creche e graças a Deus dei muita sorte. Agora, a gente também tem que fazer justiça. As creches aqui de Vitória, inclusive da prefeitura, são muito boas, graças a Deus. E a gente torce para que realmente o governo dê atenção a isso e cada vez mais tenham creches. E o que é que os pais podem fazer? Né? Vamos lá, você vai colocar seu filho numa creche, até da prefeitura, do estado, que seja, até uma particular. Você está na dúvida? Primeiro, procura saber com os outros pais que já tiveram filhos ali. Segundo, está na dúvida? Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público podem ir lá para poder verificar a creche, se ela atende todas as... Mas assim, imaginando que o próprio MP também tem muita coisa para fazer. Não, tem muitas atribuições, mas eu quero historiar a creche. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que... Se você tiver uma denúncia grave, tiver alguma coisa, pode vistoriar, mas assim... Né? Mas existe essa possibilidade, principalmente a gente teve um caso gravíssimo aqui de uma creche que teve água contaminada, né? Sim, a gente enfim, acompanhou. Então existe, né, o Ministério Público, a Defensoria, a Prefeitura, elas estão, é papel, né? Tudo bem que a gente não vai conseguir abarcar todo mundo, mas que é papel da gente né? Principalmente se for uma creche pública. E procurar se reunir com os pais, se colocar à disposição da creche, procurar conhecer quem são as pessoas que vão cuidar das crianças, qual é a formação daquela professora, qual é a formação da cuidadora, né? Para você tentar se cercar das formas com que você consiga ficar tranquila, né? Agora, é claro, tem coisas que fogem do nosso controle e aí as pessoas têm que ser punidas e aí a mãe precisa denunciar. Né? Essa aí você não sabia o que fazer, né, Bárbara? Ficou tão sem ação, né? Minha primeira filha, minha primeira ocorrência com esse caso, eu não sabia mesmo o que fazer. Eu estava com um bebê recém-nascido, precisava deixar ela em algum lugar, não, igual o caso da defensora aqui, eu não tinha família aqui, não tinha com quem deixar. Então eu tinha que deixar ela lá. Eu ia todos os dias com meu coração cortando ao ver minha filha chorando de que não queria ficar na creche. Mas eu não tinha o que fazer. Até que ela revelou o que aconteceu. Ainda deixei um tempo, porque eu não tinha como ficar com ela. E aí tirei. Na primeira oportunidade, tirei, porque eu sabia que não estava legal, que eu não podia deixar. Ô, Juliana, deixa eu só interromper uma coisa, só pegando só um pouquinho do gancho da matéria passada. A Defensoria, a gente sempre atende muitas mulheres, a gente atende essas mulheres e às vezes elas não levam em consideração. E aí então, a gente está falando de mulheres vítimas de violência, Isso, viu? das mulheres vítimas de violência, elas precisam dar valor, inclusive a Defensoria tem um núcleo para que elas possam procurar e de repente para que sejam abrigadas. E elas precisam levar a sério, o Espírito Santo está campeão, né? Em violência contra a mulher. A gente sempre fica ali nos 10 mais violentos, né? Agora, a gente está falando aqui de agressões em creche, mas elas acontecem em outros ambientes também. Um menino, inclusive, de 7 anos, foi agredido pelo professor de futebol durante a aula. Ele levou vários chutes e chegou a cair no campo. A agressão aconteceu no município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Em entrevista a um jornal local, a família contou que a aula estava acontecendo numa quadra dentro de um condomínio. E aí o menino teria se levantado e corrido para meio da quadra. Isso irritou o professor. As imagens das câmeras de monitoramento mostram um momento em que o técnico vai até o aluno e dá 3 chutes. Logo no primeiro golpe, a criança já cai no chão. Depois das agressões, o menino levanta e sai correndo. Essa agressão deixou marcas nas costas da criança. Os pais dele foram
até a polícia, foram ouvidos pela Polícia Civil, registraram um boletim de ocorrência. O garoto passou por exames no Instituto Médico Legal. Hoje, os envolvidos devem prestar depoimentos à polícia. Agora, a gente está vendo aí que é uma quadra com um professor, um adulto e várias crianças. Não sei dizer se tem mais adulto ali ou se são crianças maiores. A impressão que a gente tem é que tem mais adulto ali, né, Priscila? Tem. Pelo tamanho. Ali, Não, mas dá a pode impressão ser de que tem mais adultos. E outra coisa, eu lhe pergunto, né? E aí fica a pergunta. Isso aí, por exemplo, essa pessoa precisa ser punida. Precisa ser punida. Serve apenas uma multa para punir uma pessoa que faz isso? Se fosse seu serve. filho, dá uma multa, você se sente como? Não tem nem... É inaceitável, as pessoas não aceitam esse tipo, porque são contra crianças. Então a gente precisa proteger nossas crianças. Pior ainda, se tiver adulto ali que foi inerte, que não fez nada, a gente ainda fica mais revoltado ainda, né? Porque quando tem outros adultos, a gente, se acontecer alguma coisa, alguém vai tomar uma atitude, né? Então a gente precisa rever essa questão aí dessa punição. Ele tem que ser punido no bolso, mas tem que ser punido de outra forma também. Aqui tá ótimo. Agora, quando vai para a creche, como aconteceu com a sua filha, a preocupação vem. Estou aqui também com a Priscila Libório, que é defensora pública da Vara da Infância de Vitória. E a gente falando sobre essas situações que acontecem demais, que revoltam a gente, mas que tem que ser denunciadas e tem que ter punição. Sim, tem que ter punição e essas pessoas precisam ser preparadas para trabalhar com crianças, porque não tem, não tem condição ver uma situação dessa, uma atitude dessa, né? Quando uma mãe deixa uma criança na creche, ela deixa porque ela precisa trabalhar e ela conta que seus filhos vão ser cuidados, vão ser amados. Na verdade, está faltando amor, está faltando vocação, né, dessas pessoas que cuidam e que fazem isso. E, infelizmente, esses casos são tão recorrentes, né, acontecem tanto e a gente se pergunta por quê, né? Aí, será que o problema está na punição dessas pessoas, né? Que com o tempo essa punição foi ficando cada vez menor, porque uma multa para essa pessoa que fez isso, né? Que trabalha nessa creche, será que resolve? É uma pergunta que a gente precisa se fazer e os pais precisam estar atentos cada vez mais com relação a isso, porque é muito grave essa situação. E aquela questão que você me perguntou se a Defensoria, o Ministério Público, a gente tem muita coisa para fazer, mas às vezes um ofício que a gente mande para uma creche dessa, né, falando que uma mãe veio e que está, né, para ver como é que tá as condições, isso às vezes já serve de alerta para o próprio estabelecimento, né? Então, assim, é importante denunciar, é importante também às vezes procurar o Conselho Tutelar, que fica próximo das creches, para saber, porque geralmente as mães vão lá reclamar se tiver alguma agressão, né? E principalmente os sinais que a criança dá, para ver se essa criança está sendo agredida ou não. E o que acontece é que quando você paga, né, uma creche que é paga, você tende a pensar que o seu filho vai ser muito bem cuidado. Afinal, você está pagando para que isso aconteça. Sim. Às vezes sem ter condições, igual no meu bairro não tinha creche pública, né, não tinha CMEI para eu colocar minha filha, então eu tive que pagar meio salário mínimo para poder ela ficar meio expediente, não era nem o dia todo. Sim. Então, meio expediente, você já tem um valor altíssimo para poder pagar e ainda assim o seu filho não é bem assistido, o seu filho não é bem cuidado, pode acontecer de ele ser agredido por causa do temperamento dele, por causa da tia estar num dia mal, que ela não tá bem e aí ela acha que ela tem que descontar na sua criança. Acho que às vezes coincide da sua criança ser igual a minha, ela era um pouco mais elevada, apesar de não falar, ela canalizava a energia dela na arte. Aconteceu isso, acho que a tia estava num dia mal, ela estava num dia de pirraça e acabou tendo esse choque aí que não é muito frustrante, é desanimador, é entristecedor você saber que sua filha foi agredida por alguém que você confiou que cuidaria dela. Não dá nem pra imaginar, né? Olha só, crianças tão indefesas, ó. Coitou, despertou desse soninho, olha. Queria agradecer, viu, Bárbara, por você ter vindo aqui. Já deu a hora certinha do soninho. Tudo bom? Tá vindo já.
Priscila, obrigada também pelo bate-papo. A discussão continua aqui, viu, gente, no Facebook, então participe, mande os seus comentários. É isso que é importante, a gente falar sobre o problema. Inclusive, eu entrei em contato com a Polícia Civil. Quem nota, orienta aí que as famílias que suspeitam, saibam de algum caso de agressão, procure o conselho tutelar aí da região onde você mora. Tem também delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Com o registro feito, os órgãos competentes podem aí tomar providências necessárias. Além disso, a Polícia Civil lembra que existem as varas da infância e juventude, como a gente está aqui com a doutora Priscila, e aí você pode também recorrer a esses órgãos e pedir ajuda. Bem, falando aqui em educação, o Enem está chegando, tá? Faltam menos de 100 dias para a prova, só que fica calmo, não precisa se desesperar, porque ainda dá tempo de se preparar. Com o Foca Enem, você consegue. É um projeto pensado em você, com professores conceituados que vão ajudar na sua aprovação. O Foca é super fácil de ser utilizado, permite estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, além de ajudar a economizar tempo, né? Material com conteúdo selecionado, videoaulas, simulados online para praticar o que você estudou e você ainda pode enviar a redação para ser corrigida. E o preço é outra vantagem. Você pode escolher aí o plano focado e pagar em 12 vezes de R$ 9,94 ou então optar pelo super focado em 12 vezes de R$ 19,98. Acesse focaenem.folhavitoria.com.br e conheça a plataforma. Não deixe essa chance passar e foque nos estudos. Bem, agora vamos para a nossa receitinha. Hoje tem polenta de milho verde com molho à bolonhesa, queijo, e a Maria Elana vai ensinar pra gente agora, né, Maria? Por onde que a gente começa? Olha, a gente começa fritando um pouquinho de alho. A quantidade dos ingredientes vai estar aí para vocês, né? Você vai fritar um pouquinho o alho. Só alho, gente. O tempero melhor que tem é o alho. O alho, sal. E já dá um cheirinho. Já dá o cheirinho. Bom, né? Tá sentindo? Aí você vai colocar essa água aqui para ferver. Você vai deixar isso aqui fervendo. Enquanto isso, você vai cortar. Eu vou cortar aqui, mas já tá ali cortadinho. Cortar suas espigas de milho, né? In natura. Não faça de lata, que não vai dar certo. Não fica gostoso? Não fica gostoso. Não aconselho, tá? Então nós vamos bater aqui o milho. Pronto, a gente vai coar. Rapidinho, né? Rapidinho. A gente vai coar esse milho. Isso, aqui na vasilha aqui, tá? Vou deixar aqui. Nessa mistura que eu coei aqui, eu vou acrescentar uma xícara de fubá. Certo. Tá? Aqui já... Vai espremendo, né? Em casa pode espremer bastante para pegar o... Aqui você vai misturar por que o fubá? O fubá para tirar o adocicado, que senão fica parecendo uma papa de milho verde. Então, isso aqui foi uma invenção minha. Eu fui colocando, né? Foi experimentando e vi que o fubá, a polenta ficava menos adocicada. E essa é uma receitinha que faz sucesso, né? Faz sucesso, Todos que vão no sítio têm que comer a polenta de milho verde, tá? Então, colocando aqui, olha, você vai deixar no mínimo uns 20 minutos. 20 minutinhos. 20 minutinhos, Deixa eu botar aqui pro lado de lá. Isso. Esse aqui também pode facilitar para limpar nosso... Então você vai cozinhar aqui, deixar uns 20 minutinhos sem parar de mexer. Por quê? O milho verde, ele, principalmente aqui que ele tá bem maduro, ele tem uma goma, né? E aí se você não mexer... Uns 20 minutinhos, você falou? Uns 20 minutinhos. Tem que ir mexendo para ele engrossar. E aí você já trouxe ele no pontinho ali, né? No ponto aqui, tá? Ó, tá aqui no ponto, depois vocês vão jantar, né? A polentinha, o bolho também. Então a gente não pode parar de mexer por questão de empelotar a palavra certa, né? Certo. Embaralhar aqui. Então, é isso aqui. O milho vai cozinhar uns 20, 25 minutos. Enquanto tá cozinhando, você vai aproveitando e fazendo o molho. Né? O molho é esse aqui, que eu já trouxe aqui. O alho, o óleo, o patinho moído. Então colocou o azeitezinho, né, no óleo, vem com o patinho.
Vem com patinho. Aquele esquema, né, do bolo de bolo Se quiser colocar um coloral, ó, já tá fervendo aqui, tá vendo? Já começa a engrossar. Já começou a engrossar. Então, se quiser colocar um coloral, eu coloco um pouquinho. Você dá aquela picadinha. Dá uma picadinha. Mas não é, né? Caldo quinó, essas coisas eu não uso. Melhor fazer o caseiro. O caseiro, né? As crianças tem restrição, então todo mundo come. Então, ó, já a gente continua a nossa receita, hein? Ok. Segura aí, não faz nada aí não, Tá hein, bom. Ilana? Quero falar agora de uma outra coisa bem gostosa. Você é daquelas pessoas que adora reunir a família e os amigos em volta da mesa? Então você precisa conhecer as carnes da Baby Black Alimentos, gente. Dá água na boca só de falar. Todos os cortes da novilha Baby Black são absurdamente macios e suculentos. Sério, o sabor é incomparável. Sabe por quê? É uma carne nobre, produzida com excelência para proporcionar a melhor experiência para o seu paladar. Quem já provou sabe disso, né? Quem ainda não provou, não sabe o que está perdendo, hein? Vai por mim, experimente, que você vai arrasar no churrasco, no almoço, no jantar especial com os cortes da novilha Baby Black, a carne premium que está nas melhores boutiques, casas de carne e supermercados do Espírito Santo e com precinho maravilhoso, viu? Então aproveite. Intervalo, daqui a pouco a gente termina de fazer aqui nossa polenta de milho com molho bolonhesa. Instante só. Fala Espírito Santo. Oferecimento. Med Senior. Planos de saúde para quem tem 49 anos ou mais. Dia das Crianças Le Biscuit. Tem tudo que a criançada mais quer. Rede Show Supermercados. Um show de vantagens para você. E descontão em dobro é na Divi Piso. Faça-nos uma visita e surpreenda-se com nossas opções. Quinta, 3 da tarde. Se concentra na nossa missão. Sequestrar a Valentina. Dinho e Ataúfo preparam um ataque. Mas são surpreendidos. Bela, a Feia, últimas semanas. Na Le Biscuit tem um mundo de LOL pra você escolher. Tem as mais pedidas pela criançada. Eu vou abrir todas. Começou o feirão de móveis Vila Bela. Sofá Atlanta, retrátil e reclinável, apenas 899. Roupeiro 6 portas Zeus, só 899. Mesa 4 cadeiras estofada, 1.199. Sofá 870 Maldivas, 3 lugares, só 1.499. Tudo em 12 vezes no carnê com o primeiro pagamento só em janeiro. Visite uma loja ou estande de vendas no Shopping Vila Velha. Feirão de móveis Vila Bela. A melhor compra é aqui. Mangia que te va bene! 41ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante. Com o Henrique e Juliano, Gustavo Mioto, Ira e diversas atrações além da deliciosa gastronomia típica italiana. De 4 a 13 de outubro em Venda Nova do Imigrante. Festa da Polenta. Você não pode perder. Apoio Sicoob. Realização AFEPOL. A cada sorriso, a cada entrega de prêmios, só aumenta a nossa satisfação em realizar sonhos. Seja um ganhador do Capixaba Cap. Neste domingo tem um Corolla, mais um Quid Life, 2 carros juntos. Tem R$5.000 nos 2 primeiros prêmios, uma Honda PCX no terceiro prêmio e um Corolla mais um Quid Life no quarto prêmio. Comprando o Capixaba Cap, você ajuda a Vitória Down. Certificado de contribuição Capixaba Cap. Custa pouco sonhar. Na hora de fechar negócio, você tem que ter um bom parceiro, alguém de confiança, que dê segurança e cumpra o prometido. Na hora de escolher o plano de saúde da sua empresa, também. E na Unimed Vitória é assim. Você tem uma solução completa para cuidar de você e dos seus funcionários, com a maior cobertura, mas que também cabe no seu orçamento. Quer o melhor plano de saúde para sua empresa? Unimed Vitória dá na mão. Conheça nossos novos produtos. Ligue 3134-5000 e vamos fechar negócio. Unimed Vitória. Festival Grandes Marcas é na Cipolati. Produtos top de linha a preços exclusivos. Aqui você pode. Aproveite. LG K9 TV 10 de R$ 54,90. Galaxy A10 10 de R$ 84,90. E como é claro, você tem 5 GB de internet para navegar no 4.5G. Além de WhatsApp, Waze e Cabify ilimitados. Sem descontar na sua internet. Por R$ 49,99 por mês no Claro Controle. Festival de Grandes Marcas é na Cipolati. Galera, tem slime de brinde no Dia das Crianças da Le Biscuit. São várias cores pra você escolher e colecionar. Eu já garanti o meu. E você?
Espaço Gourmet. Oferecimento. Novilha Baby Black. Qualidade em carnes nobres. De volta com imagens ao vivo de Vitória, tarde de céu nublado, pode chover em todo o litoral capixaba. As temperaturas subiram um pouco, agora 24 graus em Vitória, 20 em Vargem Alta no sul. E atenção, hein, porque tem alerta de tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval para 8 cidades do sul capixaba. Lá no nosso Folha Vitória tem todos os municípios que estão com esse alerta, viu? E agora, dica boa de educação. Quer ver seu filho preparado para um mundo cada vez mais interconectado? Então você precisa conhecer a Escola Americana de Vitória, a escola que está trazendo um novo conceito educacional para os capixabas. Currículo internacional para formar cidadãos globais. Uma proposta de ensino ousada para o seu filho ter imersão real na língua inglesa com professores americanos, metodologia de projetos e currículo duplo, Brasil e Estados Unidos. Para garantir uma evolução contínua, a Escola Americana de Vitória está investindo numa nova sede no Clube Álvares Cabral, um projeto grandioso, com estrutura ampla e moderna, especialmente preparada para o aprendizado. Ou seja, espaço ideal para integrar a metodologia e qualidade de ensino à prática de esportes olímpicos. Está esperando o quê para dar ao seu filho um ensino de excelência? Ligue agora 3019-6690 e garanta ainda hoje a matrícula dele para 2020. Escola Americana de Vitória é educação internacional pertinho aí da sua casa. Vamos voltar aqui para nossa polentinha com molho à bolonhesa. A Marielana que está preparando essa delícia pra gente. E aí você explicou. É isso, a polenta, olha, olha como é que ela já vai. Olha, tá bem. Chegando no ponto, pode chegar né? mais um pouquinho aqui. Ó, ela fica bem cremosa. E mexendo, né, Ilana? Depois que ela começar a engrossar e ferver, pode deixar. E aí serviu com o molho à bolonhesa. Bota a polentinha, vem com bolonhesa por cima e um famoso queijinho da roça. Agora, esse pratinho aqui, gente, você pode comer lá no sítio. Serra Sede, né? Serra Sede. A 2 quilômetros da Serra Sede, o sítio Recanto Mestre Alto, nós ficamos no Circuito Guaranhuns. Sexta, sábado, domingo, estamos lá esperando por vocês. Saborosa, né? Amei, Ilana, prazer te receber aqui, viu? Parabéns pelo trabalho lá. O sítio é muito gostoso, viu? Vale a pena a visita. Tá ok.